Graça e paz, irmãos, a todos que estão aqui na Chácara Manaim, a você que está na sua casa, a você que irá assistir essa ministração ou que está acompanhando conosco ao vivo nesse momento, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Nós vamos dar continuidade à nossa meditação diária, de acordo com aquilo que nós temos lido da Palavra de Deus. E hoje um dos textos que nós iremos ler e meditar está em Salmo 26. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 26 do livro de Salmos. E eu quero fazer uma pergunta enquanto você vai abrindo a sua Bíblia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu quero saber se você já passou por algum momento onde você sofreu alguma ou você passou por alguma acusação no momento em que você era inocente. Você já passou por uma situação dessa? Creio que muitos já passaram, se não todos, e aqueles que ainda não passaram, eu acho que um dia vai passar, porque muitas vezes acontecem essas situações conosco, né? Eu fiz essa pergunta e quando eu estava pensando nessa pergunta, eu fiquei pensando na minha vida, né? Qual situação onde eu já passei, onde fui acusada, né? Uma situação de injustiça, podemos dizer assim, onde fui acusada de algo que eu não fiz. E quando nós temos irmãos, né? Nós crianças, tudo, a gente sempre é acusado de alguma coisa que a gente não fez, né? Quem fez isso? Me pergunta, né? Aí a pessoa fala, foi fulano, sendo que na verdade foi ele mesmo, né? Sempre acontece isso com irmãos. E eu lembrei de uma situação, não com os meus irmãos, mas na situação na época que eu estudava. Estava no ensino médio, entre os meus 16, 17 anos, recentemente, né? Brincadeira. Mas entre os meus 16 e 17 anos, teve uma situação na escola onde a professora passou um trabalho em grupo e uma das responsáveis para poder imprimir esse trabalho em grupo fui eu, porque eu morava perto da Lan House. Naquela época era na Lan House que a gente fazia os trabalhos, né? E eu peguei esse trabalho, imprimi, coloquei o nome de todos que estavam no grupo e entreguei para a professora. Na semana seguinte, a professora deu a nota dos trabalhos, foi na chamada, foi falando nome por nome, foi falando a nota daquele trabalho. Só que uma das pessoas que estavam na minha equipe não recebeu nota. E aí a pessoa veio falar comigo e falou, Lídia, você esqueceu de colocar meu nome no trabalho? Falei, não, seu nome está no trabalho. Naquela época eu era uma pessoa muito tímida, assim, sabe? Tinha medo de perguntar, de falar, eu era muito reservada. E aí aquela pessoa ficou perguntando e eu fiquei me sentindo mal, assim. Falei, poxa, eu acho que eu vou ter que perguntar para a professora se ela não esqueceu o nome. Fui perguntar então para a professora se ela tinha esquecido o nome ali, de falar o nome da pessoa e dar a nota. E aí quando eu fui perguntar para ela, ela simplesmente falou assim, não, o nome não está no trabalho. Essa professora, ela era cristã também, e éramos da mesma denominação, só que em cidades diferentes, e ela vinha dar aula sempre na cidade onde eu morava. E quando ela falou assim, não, o nome não está no trabalho, eu falei, não, professora, está assim porque eu coloquei. E ela falou assim, não, você está mentindo. Só que ela falou dessa forma, bem alto, diante de todos na sala e de uma forma muito brava. Você está mentindo, você não colocou, você quer que a pessoa ganhe nota porque é seu amigo. Eu falei, não, não é isso. Enfim, a professora falou daquela forma, o pessoal na sala ficou meio assustado, eu fiquei muito triste, eu sentei no meu lugarzinho lá, fiquei triste. E depois de quase um mês dessa situação, no momento onde foi juntar as congregações de diferentes lugares, na reunião ali, eu encontrei essa professora e era um momento de ceia. E eu fiquei com aquela luta dentro de mim, porque eu fiquei triste com aquela situação. Falei, será que eu falo com essa professora? Não falo. E ela não falou nada comigo. Então eu peguei a ceia e fui até essa professora e simplesmente dei a ceia para ela. Falei, Deus te abençoe, né? Quero dividir essa ceia com você. A ceia, aquela ceia que nós temos, né, na igreja, o pão e o vinho, representando ali o cálice. E aí essa professora olhou para mim e falou assim, olha, me desculpe, naquele mesmo dia eu voltei para casa e eu vi que o nome que você falou da pessoa do seu grupo estava no trabalho. Só que ela não reconheceu na frente da sala e nem falou nada, passou um mês quietinho naquela situação. Mas ela então reconheceu que realmente ela estava errada. Aquilo para mim foi uma situação um pouco de injustiça, né? Porque ela me acusou de algo que
Na verdade, eu não tinha feito, como se eu quisesse ganhar vantagem naquela situação, em benefício de outra pessoa. Mas foi uma situação complicada. E nós, quantas vezes não passamos por situações complicadas, né? Somos acusados de situações que não fizemos. E aqui Davi, neste salmo, ele também está passando por uma situação muito complicada com relação a isso. Né? Quando eu estava assim meditando neste salmo, eu fui tentar entender um pouco do contexto histórico deste salmo. E está falando sobre duas hipóteses que pode ter sido escrito esse salmo de Davi. Quem escreveu este salmo foi Davi. E uma das situações que pode ter ocorrido desse salmo foi quando Saul perseguia Davi, tentando matar Davi. Ou então, quando o filho do rei Davi, que assumiu o reinado depois da morte, filho do rei Saul, quando assumiu o reinado após a morte de Saul, ele foi assassinado e talvez o povo estava ali acusando Davi de ter causado esse assassinato. Ou seja, em uma das duas situações, nós não sabemos ao certo, não podemos afirmar, mas em uma dessas duas situações, Davi foi acusado de algo que ele não fez. Então é uma situação complicada aqui para Davi. Uma situação onde ele estava sendo acusado de algo que ele não fez. E meditando neste salmo, a gente vai ver agora o que Davi fez diante dessa situação, onde ele foi acusado. O tema da nossa ministração é a oração de uma pessoa inocente. Eu estava lendo na versão da linguagem de hoje, quando eu estava estudando, e eu gostei desse tema que estava escrito ali. A oração de uma pessoa inocente. Então, esse salmo é uma oração de Davi. E o que ele fez, então, diante dessa situação de injustiça, diante dessa situação onde ele foi acusado sendo inocente? Nós vamos ver a primeira coisa que está bem escrito no tema ali. Davi, ele orou. Davi, ele foi até o Senhor e orou. No versículo 1 deste salmo, e no versículo 2, mostra a quem Davi orou, a quem ele recorreu diante da situação. Ali ele fala assim, no versículo 1, faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. No versículo 2 ele fala assim, examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Então ele pede a Deus com relação à situação, ele vai falar com Deus, ele vai orar. E nós podemos ver em muitos de outros salmos que nós vemos aqui, em outros salmos, Davi ele sempre está ali em forma de canções, em oração diante do Senhor. E ele fala ali com o Senhor e sempre muito sincero, abrindo seu coração. Então Davi ele não orou de qualquer forma, ele foi muito sincero ali diante do Senhor, abrindo seu coração em meio a essa situação em que ele estava vivendo. Ele apresentou ali ao Senhor a sua necessidade. Ele pediu que faz-me justiça, ele estava clamando ao Senhor. Então ele orou. A primeira coisa que Davi fez foi orar ao Senhor. E nós, será que diante de uma situação complicada, diante de uma situação onde nós estamos sendo acusados, será que nós temos recorrido ao Senhor primeiro ou temos buscado a nossa justiça, buscado justiça pelas nossas próprias forças? Davi, ele recorreu ao Senhor. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, na parte B, diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, Davi, ele foi ao Senhor, porque a oração é uma arma poderosa. Nós precisamos, todos os dias, usar essa arma que o Senhor nos deu. Nós precisamos, todos os dias, utilizar esse meio, essa oração, diante de uma situação muito complicada. Ore e vá ao Senhor. Vamos aprender aqui como Davi fez. Ele foi ao Senhor. Ele orou. E a segunda coisa que nós vamos ver, diante da situação, nós vimos que Davi orou,
Mas nós vamos ver agora o que Davi orou. O que ele colocou, o que ele apresentou ali diante do Senhor. Então nós vamos ler rapidamente esse versículo. Esse capítulo, eles são apenas 12 versículos, então nós vamos ler aqui. Você pode acompanhar comigo essa leitura. Versículo 1. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Então nós vamos ver agora aquilo que Davi orou. Nós lemos e a primeira coisa que Davi faz, eu separei de duas formas. Primeiro, os pedidos que Davi faz ao Senhor aqui nesta oração. Primeiro pedido que ele faz, versículo 1. Faz-me justiça. Nós sabemos, e na Bíblia sempre está mostrando Deus como justo juiz. No Salmo 7, versículo 11, na parte A, diz assim: Deus é justo juiz. Então Davi pediu aquele que é completamente justo. Ele recorreu ao Senhor, porque ele sabia e ele sabe, e nós sabemos hoje, através da palavra de Deus, que Deus é o justo juiz. E ele pediu ao Senhor: faz-me justiça. Muitas vezes, quando a gente quer justiça para alguma situação, quando nós sofremos, algum dano, nós recorremos aos advogados, nós buscamos talvez, as pequenas causas, vamos até a internet. E aqui Davi, ele buscou a justiça em Deus, porque Deus é o justo juiz. E ele, com muita sinceridade, ele colocou diante do Senhor: faz-me justiça, Senhor. Quem pode fazer justiça em toda e qualquer situação, quem tem poder de agir em toda e qualquer situação, é esse Deus, o justo juiz. E ele clamou: faz-me justiça, Senhor. Outra declaração, ali outro pedido que Davi faz ao Senhor, ele coloca ali no versículo 2. Examina-me, prova-me, sonda-me. Quando alguém é culpado de uma situação, ele não vai pedir para que a quem está julgando possa sondar e examinar a vida dele. Não, pode procurar. Por exemplo, alguém que roubou alguma coisa e colocou no bolso, ele nunca vai falar para um policial ou para alguém que está revistando, assim, não, pode procurar aqui que não tem nada. Quem geralmente tem uma atitude dessa é uma pessoa inocente. Davi, a gente pode ver na leitura dos Salmos, que ele era uma pessoa que, assim como nós, também pecou, assim como nós, teve suas dificuldades, mas o coração de Davi era um coração sincero e quebrantado diante do Senhor em arrependimento. E ele está dizendo aqui não que ele não está errado, que ele não tem nenhum erro, que não tem nenhum pecado, mas ele está dizendo ao Senhor que nessa situação ele era inocente. Então ele fala: Senhor, sonda-me, prova-me, examina, procura em mim, o Senhor vai ver que eu sou inocente nessa situação. E ele pede isso ao Senhor. Outro pedido que Davi coloca aqui diante do Senhor, nós podemos ver no versículo 9 e no versículo 10,
Ele diz assim: não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Então, na outra versão, NVT, diz assim: não permitas que eu tenha o destino dos pecadores. Então ele está apresentando ali ao Senhor: Senhor, não permita que eu tenha o mesmo destino daqueles que têm errado, daqueles que erraram, daqueles que fizeram errado diante dessa situação. Mas o Senhor pode provar, o Senhor pode me examinar. Esse foi um dos pedidos que Davi colocou ali diante do Senhor. E no versículo 11 também, nós vamos ver um outro pedido de Davi ao Senhor. Na parte B do versículo fala assim: livra-me e tem compaixão de mim. E ele pede ali ao Senhor o livramento e a compaixão diante daquela situação. Ele: Senhor, o Senhor está vendo que eu sou inocente, então livra-me, tem compaixão de mim. Estou sendo acusado ou estou sofrendo por algo que eu não fiz. E Davi, ele nos ensina aqui neste salmo princípios tão importantes de recorrermos ao Senhor, apresentarmos a situação por completo diante do Senhor, expressar o nosso coração em sinceridade diante do Senhor, aquele que pode agir diante de toda e qualquer situação, aquele que é poderoso. E Davi, ele não apenas pede ao Senhor o agir do Senhor diante da situação, mas a segunda parte que eu dividi aqui da oração de Davi, ele faz declarações ao Senhor diante da situação. E nós podemos ver que essas declarações de Davi está totalmente ligada com as atitudes dele diante do Senhor, em meio àquela situação. Então nós vamos ver a primeira declaração de Davi aqui, no versículo 1, na parte B, ele diz assim: confio no Senhor sem vacilar. Então Davi, ele vai ao Senhor porque ele confia no Senhor. Ele pede ao Senhor porque ele confia. Então, o que Davi orou aqui? Ele orou colocando tudo ao Senhor porque ele confia no Senhor. E no versículo 3 também diz assim: pois tenho a tua benignidade, tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Outra declaração que Davi faz aqui ao Senhor. Ele diz: eu tenho andado na tua verdade. Então Davi, ele buscava caminhar com o Senhor. Davi estava caminhando na verdade do Senhor, diante dessa situação, diante de todas as situações pelas quais ele passou, quando ele clamava ao Senhor. Ele está declarando que: Senhor, eu tenho andado na tua verdade. E será que em meio a situações tão complicadas, nós permanecemos andando na verdade do Senhor ou temos desviado os nossos olhos? A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho e a verdade, a vida. Ele é a verdade. Então, diante de uma situação de injustiça, você pode caminhar na verdade que é Jesus. Ele tem o poder para poder fazer com que toda e qualquer situação se esclareça na verdade dele. E também, no versículo 4 e o versículo 5, Davi, ele fala que ele aborrece a companhia ali dos malfeitores, né? Tem até uma palavra ali, nós podemos ler, versículo 4 e 5, diz assim: não tenho me assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Aqui ele está falando assim que súcia quer dizer companhia de pessoas de má fama. Então ele está falando que ele não está tendo atitudes ruins diante da situação, ele não está com pecadores. Ou seja, aquela situação está acontecendo não por atitudes de pecado de Davi, mas por situações e atitudes de coisas onde ele é totalmente inocente. E ele fala assim: Senhor, eu não tenho andado com essas pessoas. E ele está declarando assim: Deus, eu não tenho andado, eu não tenho ficado com essas pessoas de má fama, eu estou totalmente íntegro diante do Senhor. E ele fala no versículo 1 e no versículo 11, ele diz:
ando na minha integridade. Ou seja, Senhor, eu estou inteiro diante da tua presença. Essa palavra integridade, no original dela, vai falar sobre inocência, simplicidade. E Davi fala, Senhor, eu tenho andado em inocência e em simplicidade diante do Senhor. E também no versículo 7, outra declaração que Davi faz aqui ao Senhor nessa oração. Ele diz assim, vamos ler um pouquinho antes, o versículo 6. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com alta voz os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Então, Davi, ele está ali em meio a toda a situação, ele fala, Senhor, eu vou proclamar as tuas maravilhas. Senhor, eu estou aqui na tua presença para entoar louvores, para proclamar aquilo que o Senhor tem feito. Então, aqui nós podemos ver que Davi, ele não está focado, apesar dele apresentar diante do Senhor, ele não está somente pensando e agindo de acordo com aquela situação de injustiça, a situação onde ele era inocente, mas ao mesmo tempo ele está declarando ao Senhor que ele vai louvar ao Senhor, que ele estará na presença do Senhor. Então ele fala assim, Senhor, eu quero proclamar as tuas maravilhas, as tuas obras, eu estou aqui na tua presença, o Senhor viu que eu sou inocente, então eu vou proclamar o teu nome. Outra declaração que Davi faz nessa oração, ele diz assim, eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Então a gente pode ver que Davi, ele estava ali declarando, Senhor, eu estou apresentando tudo isso, mas eu quero dizer que eu amo a tua presença. Será que quando estamos passando por situações difíceis, será que nós podemos declarar, Senhor, isso tudo está acontecendo, está sendo difícil, mas eu quero dizer que eu amo a tua presença. Muitas vezes nós focamos na situação que é tão complicada, que é tão difícil, e esquecemos de entoar louvores ao Senhor, esquecemos de proclamar as maravilhas do Senhor. Algo que tem me deixado muito feliz, preparando ali a lista dos pedidos de oração da jornada, é ver que em meio a situações tão difíceis que alguns dos irmãos têm passado, sempre tem um pedido de agradecimento, escrito assim, agradeço ao Senhor pelas maravilhas feitas na minha vida. Agradeço ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem realizado. Então, em meio a situações difíceis, nós podemos agradecer ao Senhor, nós podemos voltar e ver que não apenas a situação difícil é grande, mas nós temos um Deus que é muito maior, acima de toda essa situação, e que age em toda a situação, e que é o justo juiz, e que cuida de tudo. Nós podemos ver aqui também, no versículo 12, Davi, ele coloca ali, o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Na versão NVT, que é a nova versão transformadora, esse versículo está escrito assim, agora estou em solo firme e louvarei o Senhor no meio do povo. Então, depois de tudo aquilo que Davi foi colocando diante do Senhor, ele falou assim, Senhor, agora meus pés estão firmes e louvarei o teu nome diante de todo o povo. Nesse momento que ele abriu o coração, agora ele vai falar assim, Senhor, está entregue, eu louvarei o teu nome diante de todo o povo. Eu quero entoar louvores ao Senhor. Então, são princípios que a gente vê aqui na oração de Davi, da qual nós podemos aplicar na nossa vida hoje. Em meio a situação complicada, em meio a situação de injustiça, em meio a situações difíceis, porque aqui era uma situação difícil para Davi. Ele orou ao Senhor, pediu ao Senhor de acordo com suas necessidades, mas também ele declarou a confiança dele no Senhor e o louvor, a adoração dele ao Senhor. E agora eu comecei com uma pergunta e eu quero também, para a gente poder finalizar e pensar, colocar outra pergunta. Em meio a situações difíceis, em meio
as situações talvez até mesmo de injustiça que você possa estar passando. A quem você tem recorrido por ajuda? A quem você tem ido buscar uma solução? Eu não sei você, mas às vezes, quando está passando por uma situação difícil, eu quero logo compartilhar com alguém. E às vezes a gente fica tão assim, envolvido naquela situação que eu busco compartilhar com alguém e acabo esquecendo de compartilhar em primeiro lugar com o Senhor. E isso é algo que eu já coloquei diante do Senhor, eu já falei, Deus, me perdoe. Porque muitas vezes eu penso na situação, quero compartilhar com alguém para orar e acabo esquecendo de orar primeiro ao Senhor, apresentar primeiro ao Senhor. Como eu falei no início, como nós lemos no Salmo 7, Deus é o justo juiz. Recorra ao Senhor. Ele é que pode esclarecer toda e qualquer situação, pode agir em toda e qualquer situação. E diante dessas situações difíceis, como nós temos apresentado o nosso coração diante de Deus? Será que a gente tem ido ao Senhor apenas para pedir? Nós vimos aqui Davi ele pedindo a interferência do Senhor, mas também ele declarando a sua confiança no Senhor. Como nós temos reagido diante de tudo isso? Apenas pedindo ao Senhor, mas colocando o nosso coração diante do Senhor também. Senhor, mesmo em meio a tantas situações, eu quero louvar o Teu nome e proclamar a Tua obra, todas as Tuas maravilhas. No versículo de 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Filhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos Jesus Cristo, o justo, que pode agir em toda e qualquer situação. Quando formos a Ele, apresentarmos diante dEle toda e qualquer situação. Eu não sei qual a situação que você está vivendo hoje, mas eu quero dizer que há um justo juiz que pode advogar a sua causa, onde você pode recorrer em primeiro lugar, onde você pode, em meio a tudo isso, proclamar as maravilhas dele, porque ele é fiel e ele ouve as nossas orações e ele age. Nós precisamos apenas confiar neste Senhor. Eu gostaria de orar por você nessa manhã. Senhor, nós apresentamos diante de Ti neste momento o nosso coração. Pai, o Senhor sabe a situação que cada um está passando aqui neste lugar, nas casas, cada um que está ouvindo essa palavra. O Senhor sabe, Deus. E eu oro para que eles, em primeiro lugar, recorram ao Senhor, para que eles possam ir até a Tua presença e apresentar o coração diante de Ti. Mas em meio a tudo isso, Pai, que os olhos não estejam somente focados diante das situações difíceis, mas também que eles possam declarar a confiança no Senhor e declarar a Tua obra, a Tua maravilha, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Papai, a olhar sempre para Ti, a recorrer ao Senhor em primeiro lugar, tendo a certeza nos corações de que o Senhor é o Deus e é um Deus justo. Tu és o justo juiz. E temos Jesus como nosso advogado. Queremos olhar para Jesus e descansar nessa presença e nesse cuidado do Senhor para com as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu oro abençoando cada vida, pedindo para que o Senhor ministre e fale aos corações, Pai, com relação àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz.